Sertão Ambiental, trazendo o tema meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Muito bem, ouvintes da Rádio Alternativa FM, está iniciando o programa Sertão Ambiental, aquele programa que vem aqui conversar um pouco com você todo sábado, das 8 até as 9 horas, sobre o meio ambiente, sobre Caatinga. Deixa eu tirar o boné aqui, quem está vendo o programa ao vivo pelo Facebook está vendo que eu esqueci o boné, mas estamos aqui com toda a alegria do mundo e agradecido por estarmos mais um dia fazendo esse programa e trazendo essa informação aqui para nossa população. Agradecer também que hoje temos um convidado bem especial, o senhor Júnior da JR Embalagens. Daqui a pouco ele vai estar aqui conversando um pouquinho sobre meio ambiente, sobre Delmiro e sobre a principal indústria de recicláveis que temos aqui na nossa região. Mas é isso, e se está começando o nosso Sertão Ambiental. O meio ambiente com a valorização do bioma Caatinga em primeiro lugar. Sertão Ambiental. 98.5. A sua rádio. E muito bem, ouvintes da Rádio Alternativa FM. Rapaz, eu agora fiquei surpreso e bom demais. Meu amigo Felipe Ferreira, meu irmão, meu companheiro, como é que está? Deixa eu abrir aqui o microfone para não fazer que nem das outras vezes, né? Fica à vontade, Felipe. Bom dia, Haroldo. Bom dia aos ouvintes que estão sintonizados nas ondas sonoras da Alternativa. Mais um dia que começa, o nosso convidado já está vindo ali, viu? Boa. Tá ali embaixo já. Pena que o nosso diretor-geral hoje não está por aqui para nos guiar, Verdade. nos orientar. Mas você sabe, né, do nosso diretor-geral, hoje é dia 17 de abril. O que acontece com o nosso diretor-geral hoje? É o aniversário dele, né? Tá completando mais uma idade nova. São quantos anos mesmo, né? 10 anos, diga 10 aí. anos, olha. O tempo passa rápido Tá demais, no começo, né? da vida, tem tudo aí pela frente. Pode ir. É aí, Júnior, nosso convidado. Bem, eu acho que a gente vai dar um protagonismo aí ao nosso convidado e a gente vai tocar pra frente, né? Que Júnior é um cara que tem muito conteúdo. Deixa tu respirar um pouquinho, daqui a pouco a gente conversa contigo, viu? Porque, ó, o Júnior é um cara muito conhecedor da história, né, daqui de Delmiro Gouveia e tudo, essas características particulares da nossa cidade, não é isso, Felipe? Com certeza. Ele, o seu Zeca também. Seu Zeca é uma figura. O Zeca é um livro vivo, viu? Verdade. O homem sabe de muita coisa. História de Delmiro ali, ele sabe de canto a canto. O que você perguntar, ele destrincha. Realmente, Felipe. E deixa eu só parabenizar ao Vinícius, né, meu filho, Vinícius Nascimento de Almeida. Ele não pôde estar aqui hoje, mas ele é o diretor-geral desse programa. Quem comanda? Ele é que bota Felipe nos eixos, sabe, Júnior? Porque Felipe às vezes dá uma farrapada e Vinícius vem, deixa tudo certinho. Mas é uma satisfação enorme poder desejar os parabéns para ele. E só para dar uma lembrançazinha, tivemos algumas datas comemorativas, né? De semana passada para cá. Dia 11 foi dia do infectologista, dia 12 dia do obstetra, dia 13 dia do hino nacional, que foi o dia da primeira execução do hino nacional brasileiro. Também dia 13 foi dia do office boy e dia dos jovens. Dia 14 foi dia pan-americano. E dia 15, dia da conservação do solo. Dia 15 também foi dia do desarmamento infantil e dia mundial do desenhista. Quero até agradecer a algumas pessoas que lembraram de minha pessoa. Eu não sou bom desenhista não, mas foi até lembrado, foi bem legal isso. Ontem foi dia 16, dia da voz. Hoje é dia do lojista de CD, dia internacional da luta dos trabalhadores do campo, dia do hemofílico e dia nacional da botânica. E aí, Felipe, você sabia que o dia da conservação do solo foi dia 15? Sabia, inclusive eu vi algumas postagens, né? Chamando a atenção para isso, para o cuidado que a gente deve ter com o solo. Se a gente for prestar atenção, é a partir do solo que a gente monta a nossa base de sobrevivência na relação sociedade, natureza e desenvolvimento. Verdade. E o nosso solo, ele tem algumas características particulares e tem que ter realmente uma ação de conservação. Isso aí é essencial, não é isso, Felipe? Pois bem, eu queria
antes de começar com o nosso convidado, queria até ter alguns canais parceiros, né? Algumas pessoas que eles estão nos ajudando a divulgar também o canal Sertão Ambiental no YouTube. Eu queria só pedir para você que gosta que quer ter algum conteúdo católico com qualidade, tanto de imagem, áudio e mensagem, eu recomendo o canal do meu amigo Júnior Ferraz. O Júnior sabe muito bem quem é o Júnior Ferraz, né? E o link vai estar na descrição, sabe? Mas o Júnior Ferraz além de ser um intelectual, ele é um cara que faz um trabalho muito bom. Não é isso, Júnior? Deixa eu aproveitar e deixar para você falar um pouquinho e recomendar o canal dele no YouTube. Bom dia, Haroldo, bom dia, Felipe, bom dia a todos os sertanejos de nossa cidade e região, né? E é uma honra estar por aqui pra gente bater aquele papo legal e poder passar alguma coisa aí que a gente tenha. E recomendo muito o canal do Júnior. Confesso que ainda não olhei, mas conhecendo a pessoa dele, acredito que será uma coisa de muita valia para todos. E ele é muito jeitoso, né? Ele é um cara que... o nosso Felipe Ferreira tá pedindo para eu me organizar aqui para ficar melhor, tá certo? Pronto, e aí, Felipe? Tá bom assim? Muito bem. Obrigado, Felipe. Outro canal, para quem quer escutar uma música relaxante, tem o meu amigo Thiago Rocha, que ele fez um canal de músicas, só aquelas músicas, né, com imagens para o pessoal relaxar. Eu vou deixar esses links todos, tanto no Facebook e também no YouTube, na descrição, né? Tem outro canal também, My Pet, que é um canal que começou agora e é focado na vida de alguns animais domésticos e suas travessuras. Quem tem algum animal doméstico tem sempre algumas travessuras. Esse canal, ele registra isso. Reforçar também o canal da minha amiga Márcia Tech, que dicas sobre tecnologia podemos usar no dia a dia. O meu amigo Nezinho do acordeon, né? Nezinho é um sanfoneiro, é um músico de alta qualidade. Tem um canal no YouTube, até pedir aqui às pessoas que acessem o canal dele, né? E o Xangrande News, que o Xangrande News é lá de Xangrande, em Pernambuco, sabe, Júnior? Sim, só para lembrar, você vai estar sendo retransmitido lá para Pernambuco também. A sua entrevista vai estar chegando lá, viu? Pode ficar tranquilo aí que aqui a nossa abrangência é legal. E vamos lá, né? Deixa eu só repassar aqui. Lembrar algumas pessoas que comentaram, que nos falaram um pouquinho no programa passado: o Givaldo Rodrigues, Maria Nataneide, Tony Hitz, a Jaciane Rodrigues, Aline Moura, Anne Santos, Paulo Roberto Betinho. Sabe quem é Betinho? A Márcia Rejane, a Mari de Major Isidoro, a Márcia Daiane, o Anderson Souza, o Nezinho do Acordeon, mandar um abraço para ele, a Bete Nascimento, a Edinalva Inocêncio, o Merckson Santos, Pedro Rodrigues, Leandro, meu amigo Leandro, a Roseni Rodrigues, a Lavínia e a Lorene. Então, mandar um alô pro pessoal que tá sempre aí conosco. Sertão Ambiental. Apresentação: Haroldo Almeida e Felipe Ferreira. Mas a gente vai fazer o seguinte: eu tava conversando ontem com o Felipe Ferreira e a gente disse, não, o Júnior é um cara que tem muito conteúdo. A gente vai pedir licença aos ouvintes. As nossas notícias a gente vai mandar em outro momento. A gente vai fazer um vídeo específico para falar das notícias. Vamos aproveitar, Júnior, e falar um pouquinho com você, né? Queria que a gente... Quem é? Sertão Ambiental. E começa agora o Ponto de Vista. Quem é você? Quem é Júnior? Né? Que todo mundo sabe, Júnior Serigrafia, Júnior Embalagem. E aí? Falar um pouco. O Júnior é uma pessoa muito conhecida em Belmiro, né? Por vários aspectos, né? O primeiro de todos é um dos orgulhos, né? Filho do seu Zeca, como ele falou. Esse é o ícone principal, né? Mas a gente vai crescendo na cidade, vai procurando desenvolver alguma coisa, vai amando cada canto dessa terra e vai ficando conhecido também, né? A cidade começou muito pequena, né?
e a gente conhecia de canto a canto as pessoas e todos, e assim as pessoas conheciam a gente também. O Júnior é um sertanejo, nascido em Delmiro Gouveia, filho de seu Zeca Queiroz e dona Neinha, todos muito conhecidos aqui na cidade, né? E que dedicou a vida toda a trabalho, dedicou a vida toda a estar em Delmiro, nunca morei em outro local, e tive algumas oportunidades, mas sempre por amor à terra, por a raiz fincada aqui, nunca tive grandes interesses de ir embora. Eu sempre achei que era possível, em Delmiro Gouveia, a gente se destacar. Entendi. E a gente, do tamanho de uma formiguinha, mas tem feito aí um papel, né? Aí o Júnior é isso. O Júnior é aquela pessoa que está aqui à disposição da cidade. Isso é uma verdade, viu? A gente conhece Júnior há um tempo, né? Eu acho que a gente se aproximou mais durante esses últimos 4 anos, né? Tanto quando conversei com o Felipe Ferreira que a gente ia trazer sua pessoa para cá, e o Felipe disse, nossa, é muito bom. Aí o Felipe até lembrou assim, do pioneirismo, né, que você tem aqui, né? Referente principalmente às suas atividades, né? A primeira atividade de serigrafia, você, queira ou não queira, já tem as pessoas que desenvolviam, mas você foi aquele que conseguiu dar uma ênfase, né, muito, muito boa à atividade, como também essa última atividade da confecção de sacolas, né? E eu queria que você conversasse um pouquinho, né? Como foi a sua visão que vislumbrou esse ser um cara de negócio, né? Que você consegue, olhando um pouquinho a tua história, você consegue desenvolver várias atividades, e é um cara também sempre inquieto, mas no modo positivo de se falar, né? Que consegue enxergar, né? Quer sempre estar trazendo coisas novas e desenvolvendo coisas novas. É isso, Haroldo. Assim, eu tive alguns privilégios na vida, alguns laboratórios, né? Todos criados pela família. Meu pai tinha uma roça, essa roça serviu de laboratório para um lado, depois abriu uma loja que existe até hoje aqui no comércio, uma loja agropecuária, que foi feita para formar minha pessoa profissional. O ideal daquela loja era esse, não era nem financeiro. E meu pai conseguiu, né? Conseguiu me inserir, me implantar nessa questão comercial. Lá, como laboratório, aprendi muita coisa e crescendo, ficando adulto, sentindo a necessidade de ter uma vida profissional. Aqui na época era muito escasso quanto a escolas. Fiz 2º grau, fiz curso técnico em contabilidade, fiz com muito prazer também no ginásio, me formei para professor de 1º grau, né? Que eu acho que o ginásio Vicente Menezes, infelizmente, deixou de existir, mas formou a região toda, não foi Delmiro. É o que a gente tinha de melhor, né? E assim, depois quando eu comecei a enveredar para o lado profissional da coisa, surgiu serigrafia na minha vida, né? Serigrafia aqui em Delmiro era uma coisa quase inexistente. Aqui em Delmiro Gouveia, ali meio de brincadeira, meio com experiência, o finado Fernando pintor fazia uma telinha, Silas fazia algumas telinhas ali para pintar uns ternos de futebol, porque ele sempre foi ligado ao esporte, né? Mas ainda de forma bem rústica, colando uns papéis, umas máscaras, umas coisas. E eu, através de um amigo que me apresentou isso, na verdade 2 amigos apresentaram, o Ed Nelson, que é amigo nosso em comum, né? Eu nem acreditei no primeiro momento, mas depois comecei a ver que era uma coisa para o futuro. E aprendi, me dediquei, busquei conhecimento, busquei fazer um serviço prestado na cidade e ganhei até esse sobrenome, né? Júnior da Serigrafia. E assim, foi um período muito bom, a serigrafia existe até hoje, mas eu tinha uma necessidade de desenvolver mais, como você falou, a inquietude, né? A gente sempre, a mente está sempre pensando aí em desenvolvimento. E para muita gente seria a questão financeira. Eu lembro que algumas vezes algumas pessoas conhecidas perguntaram se eu queria enricar. E assim, enricar ou não enricar é uma coisa natural. Agora, na verdade, eu quero trabalhar, eu quero desenvolver. E nossa região carece muito disso, né?
de pessoas que queiram desenvolver. E depois da serigrafia tem 27 anos de existência, 27 anos de serviço prestado, não é só de comércio. A gente prestou muito serviço, aqueles desfiles de 7 de setembro grandes, bonitos aí, a gente praticamente fazia 80%, 100% em alguns casos. Muita coisa que foi o crescimento de Delmiro Gouveia, a serigrafia participou, né? A implantação de guarda municipal, quem primeiro fez as fardas, fez por 10 anos farda de guarda municipal, e quem fazia camisa de feira de ciência, quem fazia muita coisa, a JR Serigrafia fez parte, né? Então eu acredito que ela faz parte da história de Delmiro. E a fábrica surgiu em 2005, né? Depois da serigrafia ter aí 10, 12 anos de existência, com necessidade de ampliar como profissional, mas também uma inspiração que eu tinha da Fábrica da Pedra. Meu pai trabalhou 36 anos na Fábrica da Pedra, é um apaixonado pela Fábrica da Pedra, mesmo ela não existindo mais hoje, ele ainda contou apaixonado. E a Fábrica da Pedra, eu acredito que ela é igual a Delmiro Gouveia, né? O homem, ela nunca vai deixar de existir. Ela foi a mãe, a fundadora de tudo isso aqui, né? Fundadora de Chesf, fundadora da cidade de Delmiro, praticamente da cidade de Paulo Afonso. Tudo foi feito para alimentar a Fábrica da Pedra. E hoje não existe mais de forma física, né? Mas está na mente, no coração de todos. E assim, está na renda ainda, né? Delmiro ainda vive de alguns aposentados da Fábrica da Pedra, né? E por aí vai, né? Entendi. Foi isso aí, a fábrica surgiu com essa inspiração, com esse desejo de crescer, de desenvolver. A gente há 6 anos mudou lá para o Povoado Novo, né? Ampliando a ideia. E está lá, você conhece, quem quiser ir por lá pode ficar à vontade. A gente tem sempre as portas abertas para um delmirense, para visitação de escola, para alguma coisa desse tipo, agendando previamente, está lá para ser visitado, está lá para ver a ideia. Porque uma das coisas boas é que pessoas se espelhem, né? Pessoas busquem o desenvolvimento de quem já desenvolveu um pouquinho. E como eu tive a inspiração da Fábrica da Pedra, como eu tive a inspiração de Antônio Carlos de Menezes, que foi um grande homem aqui em Delmiro, como eu tive a inspiração até do próprio Delmiro Gouveia, que outras pessoas vejam a JR como essa fonte de inspiração também. Lógico, eu não estou me comparando com Fábrica da Pedra nem nada, mas é também um grãozinho de areia aqui no nosso sertão, né? Entendi. Tá, eu conversando com o Felipe Ferreira, eu queria até que ele falasse um pouquinho sobre a questão do desenvolvimento e a importância, né, de ter uma indústria desse porte, desse nível aqui na nossa cidade, né, que até o Felipe ficou bem empolgado quando a gente conversou que ia trazer seu nome para aqui. E Felipe é um geógrafo, um grande estudioso, né, de toda essa característica que temos aqui na nossa região, e é importante, né, Felipe? E só para pegar um gancho do que o Júnior falou, que em Pernambuco ou em Ceará tem um prêmio chamado Prêmio Delmiro Gouveia, que é para os empreendedores. É só para que a gente enalteça a importância do Delmiro, né? O Júnior colocou muito bem, o percussor da Chesf, de toda essa região. Quando a gente vai fazer uma análise na literatura, repare bem, eita, quem fala assim é Ciro Gomes, né? Em pleno começo do século passado, é inaugurado no sertão do Nordeste a era industrial. Presta atenção na importância, né? Se existe a dificuldade hoje, imagine naquela época. Imagine, né? Naquela época. Assis Chateaubriand dizia que quando chegou aqui, viu de longe as casinhas pintadas de branco e a fábrica funcionando, e ele dizia que pensava como era que aquilo tinha acontecido. Como era que o homem, no meio da caatinga retorcida, da mancambira, do chique-chique, conseguiu construir tamanha riqueza encravada no semiárido nordestino, né? Claro que usando o São Francisco também como base para aquele desenvolvimento. Júnior,
A JR Serigrafia é uma empresa genuína. Tem uma clientela regional aqui de Inhapi, Água Branca e tal, mas é uma empresa menor. É uma empresa que foi a mãe, mas hoje é menor, porque o foco virou para JR Embalagem. Essa sim tem uma abrangência maior. A gente atende Pernambuco bem, inclusive dentro da capital, Recife. A gente atende Alagoas por completo, a gente atende Sergipe, até a capital também, um pedacinho da Bahia. E aqui a região, né, toda. E o Ceará é um dos focos maiores nossos, a gente atende até dentro da capital também. A gente vende o Ceará bastante, é o lugar, é o foco principal. E assim, Júnior, é importante também colocar que a empresa, principalmente a JR Embalagens, né, que você até frisou bem, que tem duas, né, tem a serigrafia e a embalagens. A Embalagens, ela tem uma ação muito, assim, muito social e ambiental, né, Júnior? Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa perspectiva social da JR Embalagem, principalmente, e ambiental, né, em si. A importância que tem, não somente para Delmiro, mas para toda a região. Sim, Haroldo, é assim, naturalmente, o que a gente hoje, o que o mundo está pedindo socorro hoje, é para que a gente olhe para o meio ambiente, né? O meio ambiente está sofrendo, nosso meio ambiente de forma geral, está sofrendo muito. E a JR Embalagem, com seu trabalho de reciclagem, ela tem feito esse trabalho de formiguinha aqui, que deveria ser ampliado por a gente e por outros, né, por todos. A gente hoje recicla, a gente chegou a reciclar 150 toneladas de plástico por mês. A gente teve algumas dificuldades aí com alguma regularização de entidades, que agora a gente, com sua ajuda, a gente está correndo atrás disso. A gente deu uma recuada, diminuiu um pouco essa reciclagem local. A gente só deve reciclar aí umas 50 toneladas hoje. A gente pula um pouco esse processo, a gente compra um grão reciclado de outra região, que isso também nos dá a mesma certeza que a gente está ajudando o meio ambiente em outro local, né? Mas o bom é que a gente ajude no nosso local. E é um projeto que a gente tem de voltar aí 150 toneladas de grão reciclado aqui na cidade. O plástico de garrafa de água sanitária, o plástico de refrigerante, não a garrafa PET, mas aquele que envolve o fardo, o do açúcar, do arroz, da pipoca, o filme que a gente chama em geral. Ele é lavado, ele é triturado, ele volta ao mercado como matéria-prima de novo. E assim, isso é uma coisa muito importante para o mundo que vivemos hoje, né? E a questão social, isso também é um pouco social, né? Mas a questão social propriamente dita, a gente tem sonhos aí para o futuro, né? Voltando a dizer, espelhado aí em Fábrica da Pedra e em outras coisas, que Delmiro é uma cidade que teve muita coisa e hoje a gente vê regredindo em algumas coisas, né? Infelizmente, nós cidadãos delmirenses, às vezes não zelamos pela cidade, e outras pessoas que não conhecem a história e não têm amor por a história, chegam aqui e simplesmente vê como um pedaço de terra, ou como um prédio a ser derrubado, ou como alguma coisa assim. E a gente, que é da cidade, fica reclamando, se torcendo na cadeira, mas não faz nada, né? E a gente pensa no futuro de ter uma escolinha, de ter algumas coisas sociais na empresa. Vamos dar tempo ao tempo, vamos trabalhar. O sonho já é uma semente plantada, né? E é por aí. Muito bem. Assim, eu gostei muito da tua fala e quando a gente vê 150 toneladas de matéria-prima que você utiliza, que é reciclado, é praticamente, para ser mais claro, é praticamente o lixo, o plástico, né, que é jogado como se fosse descartado, como se fosse lixo. É isso, Júnior? Correto. E vocês pegam esse material e transformam em matéria-prima. Então, vocês estão deixando essas 150 toneladas, né, Felipe Ferreira, de material que ia degradar o meio ambiente, que ia poluir o meio ambiente, porque o plástico ele tem mais de 200 anos, né, Felipe, para se decompor. Então,
você já está pegando esse material, ao invés de ele estar na natureza, tá voltando pro ciclo, né, para toda essa cadeia produtiva. Isso é um trabalho muito louvável, sabe, Júnior? Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse tipo de atividade, ela tem um reconhecimento dos órgãos de fiscalização, de controle, porque assim, é uma ação ambiental, né? Isso aí é um fato, né, Felipe? Eu acho que a importância ambiental é muito grande. Lógico, é uma empresa, né, tá gerando um lucro, né? Fato, tem um olhar econômico, mas o olhar ambiental é muito superior, né? Se a gente olhar o serviço ambiental que vocês oferecem. Eu vou jogar um pouquinho de polêmica aqui, mas eu queria ver a tua visão sobre isso. Realmente, você é reconhecido também pelo serviço ambiental que você faz? Haroldo, infelizmente, meio ambiente no Brasil ainda, assim, os órgãos, as autoridades ainda fica muito na propaganda, né? E assim, governo, não estou aqui para falar mal do governo, na verdade a gente tem que estar de bem com o governo, né? Seja municipal, seja estadual, seja federal. Não tem um partido político. Meu partido político é trabalhar e desenvolver, né? Mas falando da parte ambiental, eu acho que eles deviam olhar com mais carinho para uma reciclagem. A reciclagem, e até quando aquele pessoal do FBI esteve aqui, tinha uma pessoa lá no meio que foi muito simpático a isso, né? A gente todo apreensivo, porque aquele pessoal veio com uma fiscalização bem pesada, né? Mas o pessoal é educado e chegou lá e viu na JR Embalagem, viu na reciclagem, viu uma saída. Ele olhou para mim e disse: encontrei a saída. Eu tenho 60 dias que fecho fábrica de queijo clandestina, que faço um monte de coisa aqui, fecho matadouro, fecho outras coisas. E agora eu cheguei no local aonde é a chave da questão. É uma das ajudas que a gente está precisando. Pediu até para filmar no dia, apresentou lá no IFMA, né? Não, é na IFAO, né? IFAO, em Piranhas, quando eles apresentaram o trabalho deles, sem dizer, não teve propaganda comercial, sem dizer nome de empresa, aqui é uma empresa da região e tal. Mas eu me senti muito bem, foi a única vez que alguém exaltou isso na questão de gestores, né, de pessoas, de autoridades. E assim, eu vejo que tinha que ser mais buscado isso. Às vezes as pessoas combatem a sacola, as autoridades, as propagandas combatem sacola, as pessoas em comum ouvem aquilo, se sensibilizam e começam a combater também. Mas assim, lá na raiz, sacola mais limpa do que suja, né? Sacola reciclada, ela pega tudo quanto é bagaceira de plástico na rua, a gente tritura e faz sacola. Imagine se não fizesse sacola, a gente fazia o que com esse lixo plástico? A gente não tinha o que fazer com ele, aí realmente seria um problema, né? Ah, mas não vai gerar. Vai gerar. Se não tivesse sacola, não iria gerar. Lógico que iria, porque quem é combatido é a sacola. Mas tem diversos tipos de plástico, né? O plástico que envolve o sabão, o plástico que você ensaca o arroz, que ensaca o açúcar, que em geral, plástico em geral, a tampa de vaso sanitário, cabeça de boneco, bracinho de boneco, tudo isso aí vira sacola. Tudo isso aí vira sacola, ou vira outro balde, outra bacia, outra coisa. Então assim, a reciclagem, ela é o caminho. Se as autoridades municipais, estaduais e federais tivessem essa sensibilidade, a gente melhoraria nosso ambiente. Porque assim, eu já fiz projetos, já apresentei, já mostrei. As pessoas veem como interesse próprio. Como você mesmo falou, há interesse próprio, porque eu sou um empresário, sou um comerciante, e eu tenho que fazer pensando nisso também, senão a entidade não sobrevive. Mas também não é só isso. Não é só isso. A gente tá aí, a gente paga para botar lixo em aterro, a gente é uma coisa meio desordenada, atravessadores da região vem e meio que escraviza catadores, meio que escraviza o pessoal quando tem um lixão.
aquele pessoal do lixão carente, fica com aquele amarrado com os grandes atravessadores que adiantam um dinheirinho para amarrar eles. Tudo isso aí eu já vi e eu fico vendo assim, que se tivesse um trabalho, uma cooperativa, começando pelos gestores, né? Que são as autoridades maiores, lógico, tem que a iniciativa privada estar junto. Eu estou aqui me oferecendo para isso, para a gente fazer uma união aí e ampliar isso, como, por exemplo, os catadores aqui, a cooperativa de catadores já é um pontapé, né? Dona Mazé, uma lutadora sempre, a doutora Cristina aí à frente também, e outros que eu não estou lembrado do nome agora, mas também estão enganjados nisso. Mas precisava a gente se mobilizar mais, precisava a gente ter mais força, né? E assim, a gente com uma cooperativa, o meu projeto é que uma prefeitura, ou de Delmiro, ou de outra cidade aqui da região, tivesse uma reciclagem de fazer grão igual a minha. Em algum momento eu falei assim, tem alguns funcionários, ex-funcionários que passaram pela JR, que sabem trabalhar, que estão até desempregados aqui na região. A gente começaria uma cooperativa chamando algumas dessas pessoas e eu ia para lá ensinar de graça o pouco que conheço. E a gente pegava um monte de lixo que é jogado fora, e faria um consórcio de cidades aqui. Quem sabe a gente pensar mais alto ainda botar Paulo Afonso nesse circuito, que passa pelos mesmos problemas de Delmiro, e a gente juntar aqui a nossa região, que Paulo Afonso, por mais que seja outro estado, que seja mais distante, mas é também leito do Rio São Francisco, acaba chegando aqui do mesmo jeito, né? O problema deles é nosso também, né? E nosso é deles. Então, assim, se tivesse esse consórcio ambiental para formar essa cooperativa, para desenvolver isso, para fazer uma reciclagem, a minha fábrica era uma das que absorvia essa matéria-prima, que não necessariamente teria que ser vendida a mim. Se fosse, a gente, depois de pronto, chegasse num meio comercial, sim. Mas tem muitas outras fábricas que poderiam absorver também. A gente não está falando aqui só em ganhar dinheiro, né? A gente está falando em fazer o bem ao meio ambiente em primeiro plano. Mas é isso aí. Importantíssima a fala do Júnior, né? E que quem tiver ouvido que ouça, né? Porque é uma problemática enorme que nós temos mesmo, a destinação, né, do material reciclável. A gente fez parte da Secretaria do Meio Ambiente e a gente lidava diretamente com essa questão. Delmiro produzia, era por semana quanto, Haroldo? De 25 a 30 toneladas? Dia 40 toneladas. 40 toneladas. E grande parte desse... Era plástico. Era plástico. A gente via dele perto, era plástico. E quando se tem uma iniciativa dessa que você vai tirar para reaproveitar, é louvável. Júnior, e perspectivas para o futuro? Delmiro Gouveia. Felipe, eu peço muito a Deus que sejam positivas, né? Mas é mais ou menos igual o que eu falei do meio ambiente. A gente fica meio apreensivo. Como eu falei anteriormente, Delmiro tinha 2 cinemas, Delmiro tinha uma escola de segundo grau boa, tinha escolas famosas como Luiz Augusto Azevedo de Menezes, que eu tive a honra de estudar lá, de ensino médio boas. Delmiro teve escolinha da fábrica com uma fama super positiva. Estudei lá. Tinha fábrica da pedra aí chegou a 3.000 funcionários. Era a coisa mais linda do mundo. Eu criança, aquilo mexeu com o meu ser. Eu passar ali no centro e ver igual a formiga, na hora que a fábrica apitava, saindo pessoas tudo fardadas. Na época eu lembro de umas fardas vermelhas feitas de tergal, que era feito na fábrica, né? Mulheres na confecção, né? Delmiro tinha um celeiro de costureiros muito grande, ficou essa fama, hoje não existe mais esse número de costureiros. Ficaram velhas, faleceram, não se renovou. A juventude, talvez as meninas de hoje não sonhem em ser costureira, a minoria sonha, né? Porque a faculdade, outras coisas mais aparentemente mais importantes, né? Mas são importantes tão quanto, né? Na verdade, porque todo trabalho é louvável e é digno, né? E assim, a perspectiva para o futuro vai depender, Felipe, de mais pessoas terem a visão de desenvolvimento, mais pessoas quererem o bem à nossa terra.
Porque tem aparecido muita gente que não quer o bem de Delmiro Gouveia. Tem aparecido muita gente que quer sugar o restinho da água, o restinho da coisa positiva que foi plantada por Delmiro Gouveia aqui, por Antônio Carlos de Menezes. Eu friso muito Antônio Carlos de Menezes, é mais uma herança do meu pai, porque eu vivi Antônio Carlos de Menezes, eu não vivi Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia tem que ser aplaudido toda hora, porque é o pioneiro, é um visionário, né? Não resta nenhuma dúvida, é um ícone. Mas assim, o Antônio Carlos de Menezes foi um bom seguidor, foi um cara que recebeu essa herança e povoou Delmiro e desenvolveu Delmiro. Eu nas minhas conversas com o Haroldo e com o Júnior Ferraz, eu fico recordando e fico inquieto com o que eu lembro da história. Delmiro Gouveia, Rua Castelo Branco, terminava ali onde é o posto do Lula, Cabeleira, né? Tinha um arco ali. Terminava na CEAL, que nem existia a CEAL, né? Não existia aquela subestação. Terminava antes, na esquina, onde tem uma academia hoje. Ali tinha, a CEAL era ali, uma casinha. E tinha a vila ali, bem humilde. Tinha cantos da vila, como a Rua Barbosa, que só tinha um lado de lá, no lado de cá não tinha, foi feito depois. Nada de Coab, nada de Bairro Novo, nada de Bairro Dourado, nada de Campo Grande. Tudo isso foi a partir do desenvolvimento de um homem, chamado Antônio Carlos de Menezes. Então, assim, a visão de um homem é uma coisa muito importante, né? Um homem empresário, que defendia o lado financeiro dele, mas não esquecia do meio ambiente social, né? Das pessoas. Eu lembro que meu pai dizia muito, seu Antônio Carlos, se ele gostar do pai da pessoa, ele faz tudo por a pessoa. Então a referência era o pai, era a raiz. Né? Você é filho de quem? A gente perdeu isso, né? A gente não anda na rua mais dizendo, Felipe, você é filho de quem? Não. A gente perdeu essa referência. E quando tinha essa referência, o jovem ele tinha mais pudor de fazer coisas erradas, ele sonhava em... Meu filho maior vai fazer 19 anos, quando ele era criança ele dizia uma coisa que eu achava muito interessante. Você vai querer ser o quê quando crescer? Ele dizia igual ao senhor. Então, assim, isso é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande. Aí, respondendo sua pergunta, que eu arrudeio muito, né? Mas a perspectiva para o futuro de Delmiro vai depender de aparecer pessoas com boa vontade para isso. A gente tem algumas aqui, né? A gente tem pessoas que desenvolveram um pouco, até gestores, alguma coisa assim e tal, mas eu acho que precisa mais. Precisa pensar em geração de renda, precisa trazer a indústria, precisa desenvolver esse canal do sertão, precisa desenvolver o turismo. O canal do sertão do Delmiro tem, acho que uns 5 anos ou 6 aí, evaporando água, aguando roça, e o pessoal fazendo chácara para tomar cachaça. Então, assim, eu fico triste. Nada contra a cachaça, nada contra a chácara, mas isso é secundário. Isso é secundário. A bebida existe do tempo de Cristo, mas para comemorar colheitas, festas, a gente está comemorando o quê? A gente não está comemorando nada. A gente todo dia comemora a desgraça, o sertão meio abandonado, meio triste, meio sem ter perspectivas. Então, assim, que surjam pessoas com ideias, que desenvolvam nossa região, que cresçam, e depois vamos festejar, né? Perfeito. Porque é de lei. Perfeito, Júnior. Eu até gostei muito do seu ponto de vista. Assim, foi bem filosófico até, né, Felipe? E é interessante a gente ter essa observação, não ser contra, né? Eu gostei dessa fala. Infelizmente, assim, a gente quando começa a fazer um panorama geral, a gente vê uma maré e algumas pessoas correndo contra a maré, né? E geralmente a maioria, né? Onde a população deveria... Vou tocar um ponto aqui, Júnior, que a sua empresa é pouco valorizada pelos delmirenses, né? Uma das coisas que enquanto você está aqui falando todo esse amor, essa valorização para Delmiro Gouveia, muitos delmirenses não sabem a importância do seu trabalho, da sua competência, né? E o mercado que você atinge, como você colocou aí muito bem, praticamente Alagoas todo,
Você atende Pernambuco, atende até lá no Recife, né? Atende no Ceará, que é um grande foco, né? E assim, será que não tem outras empresas? Tem, mas o trabalho que você desenvolve é um trabalho muito bom. É um trabalho, além da qualidade do seu trabalho. Eu acredito assim que o Delmirense, quando você colocou na sua fala inicial que está aberto a JR Embalagens para visitação, marcando previamente, isso é muito louvável. Eu acho que a gente deve fortalecer cada vez mais isso, não é isso, Felipe? A gente ter que o Delmirense ele se empodere mesmo do que tem, né? Eu acho que quando a fábrica fecha, quando você coloca aí, a gente perde muita coisa, né, Júnior? A referência, né? É isso mesmo. Aí assim, Júnior, o que você acha assim? O Delmirense ele acaba não enxergando assim muito a JR Embalagens, né, nesse ponto, não é isso? Haroldo, é assim, a gente observando as escrituras sagradas, né, a gente percebe que milagre até Jesus teve trabalho de fazer na terra. Tem um ditado popular que diz, né, santo de casa não faz milagre. Muita gente não sabe nem por que esse ditado popular, né? Esse ditado popular é porque foi Jesus mesmo que não conseguiu fazer milagre na terra dele. Jesus, né? A gente está falando do mais poderoso de todos. Então, assim, ele quando chegou na terra dele, que começou a fazer algum milagre, algumas pessoas disseram assim, quem é aquele homem? E são clientes meus também, né? Mas, assim, eu prefiro que compre em Delmiro, eu prefiro que desenvolva Delmiro. Tem supermercados lá em Paulo Afonso, a maioria é cliente meu. Então poderia ficar caladinho, né? Uhum. Dizer, não, o pessoal do Delmiro está indo lá gastar minha sacola lá também. Mas eu prefiro que gaste a sacola de Delmiro. Entendi. Eu prefiro que compre aqui nos supermercados da cidade, nos mercadinhos, nas bodegas, nas lojinhas daqui. Porque são ou amigos, ou pessoas que querem desenvolver a cidade, ou pessoas que estão aqui no nosso convívio, estão comendo sal junto, como a gente diz, né? Uhum. Então, vamos valorizar o que é da terra. Verdade. Olha, a gente falta só 5 minutos, Felipe, tá vendo? Ainda bem. Não, então mande um abraço pra ele. Será que o Júnior conhece? Flávio Barbosa tá em Paulo Afonso e nos acompanhando pelo Instagram. Mandar um abraço para ele, não só para ele, mas também para vocês que nos acompanham pelas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. A vocês que nos ouvem pelas ondas sonoras da Rádio Alternativa, um forte abraço. A vocês que nos acompanham pelo Instagram. Hoje a gente está com um convidado aqui muito top, assim, um cara altamente conhecedor da história de Delmiro, um empreendedor, empresário que está aqui com a gente hoje debatendo e discutindo Delmiro Gouveia e o futuro. Então, participe junto com a gente. Se você quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, nós estamos abertos, certo? Eita, o programa está espinando. Então, Felipe, infelizmente a conversa foi tão boa que a gente já vai ter que ir se despedindo, Júnior. É impressionante. Por isso que quando a gente tava conversando, eu e Felipe, aí Felipe disse, olha, ele foi taxativo. As notícias você faça outro vídeo depois. Vamos deixar porque Júnior tem muito conteúdo. Você mesmo disse que ele tem conteúdo, senão não vai dar tempo. Aí a gente realmente queria deixar esse espaço, Júnior, para protagonizar mesmo a tua fala, né? Deixar em evidência, né? Mas, Felipe, acho que já vamos deixar para tu se despedir, Júnior. Infelizmente aí. É isso aí, Haroldo e Felipe. É uma satisfação muito grande estar aqui, ter sido convidado por vocês. Falando do Flávio, Flávio é um amigo particular de muitos anos, é uma pessoa que eu gosto muito. Teve uma participação boa lá na JR, mas antes disso e depois disso é meu amigo, viu? E estamos aí. E assim, a minha despedida é o apelo, como eu falei na fala toda, que autoridades e pessoas comuns amem Delmiro Gouveia, desenvolvam Delmiro Gouveia. Vamos unir forças, vamos transformar isso aqui numa cidade boa, destravada. Delmiro hoje é meio travada. Delmiro tem Rio São Francisco, Canal do Sertão, terras planas, tem uma localização boa, tem pessoas de bem. Só falta a gente acordar, né? Acordar e dizer, vamos transformar isso aqui numa coisa boa, num meio ambiente bom pra gente. Todos esses desenvolvimentos que eu estou dizendo, sempre olhando para o meio ambiente.
sempre tendo responsabilidade ambiental. É isso aí. Então, Júnior, mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Desde já vou adiantar, a gente vai lhe convidar outras vezes. E eu estou à disposição. Numa próxima vez, para a gente discutir Delmiro Gouveia, o homem e a história. Isso aí. A vocês que nos acompanharam mais uma vez pelas redes sociais, Instagram, Facebook, pelas ondas sonoras da Rádio Alternativa, um forte abraço e até uma outra oportunidade, se assim nosso bom Deus permitir. Muito obrigado, pessoal. Vamos lá escutar o Shot Ecológico de Luiz Gonzaga. Uma música que tem seu Luiz, né? Vamos lá. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra está morrendo, não dá mais para plantar. E se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingada boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava aqui? Poluição morreu. O peixe que é do mar. Poluição morreu. O verde onde é que está? Poluição morreu. Nem o Chico Mendes sobreviveu.